Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Salmos de Davi. O Senhor és o meu pastor, e nada me faltarás, e me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de las águas de la descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de la justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de la sombra de la morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O tu bordão e tu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa na presença de meus inimigos, unge la minha cabeça, com óleo o meu carro transborda. Certamente que la bondade e la misericórdia me seguirão todos os dias de la minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Amém. Salmos 27. Segurança em Deus. Salmos de Davi. O Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem, ainda que um exército inteiro me cerque. Não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem. Continuarei confiando em Deus. Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis. Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança do alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifício no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeiteis este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que vencerei ainda. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. A palavra, ela fala, é um salmo que Davi escreveu. Era Davi que escreveu por tudo que ele estava passando. A palavra, ela começa falando: o Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todos os perigos. Davi estava falando que Deus era a luz dele, que Deus era a salvação. Ele não teria medo de mais ninguém. Quem ele teria medo? Se Deus era a proteção dele, se Deus era a luz para os caminhos dele.
Quando Deus é a luz para os caminhos das pessoas, para as pessoas passar pelo caminho, não precisa as pessoas da terra ter medo, aonde elas estiverem, em qualquer lugar da terra, porque Jesus, ele é a luz. Ele é a luz que clareia o caminho das pessoas, para as pessoas andar pelo caminho certo, porque tendo no seu caminho a luz, tem uma direção certa para você andar, fazendo o que é certo perante Deus na terra. Davi falava que Deus era a luz dele, que era a salvação, que ele não teria medo de ninguém. Você hoje na terra, onde você estiver, você não precisa ter medo de ninguém. Você estando com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, sabendo que Jesus é a luz para os seus caminhos, não precisa você ter medo de ninguém, porque quem protege você dos perigos é Deus. É Deus que te protege, que te livra dos perigos. Ele que livra você de perigos de acidentes em estrada. Ele livra você dos perigos escondidos. Ele livra você de coisas que acontecem na terra que você não está esperando. Quem livra você desses perigos é Deus. Você não precisa temer ninguém, porque é Deus que protege você, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. A palavra continua falando: quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem, ainda que um exército inteiro me cerque. Davi estava falando que, mesmo que os inimigos dele, daquele tempo, atacassem ele, procuravam atacar, procuravam matar, procuravam tirar a vida dele. Mesmo assim, ele não tinha medo, porque a confiança dele estava em Deus. Ele fala, eles tropeçam e caem, porque as pessoas que procuram estar fazendo a maldade para as outras, ainda hoje na terra, elas fazem bastante maldade para as outras pessoas, mas chega um tempo que elas caem, porque tudo que faz na terra é descoberto. Mesmo que as pessoas escondam os erros que faz na terra dos homens, mas de Deus elas não conseguem esconder. E muitas vezes na terra, os próprios homens da terra conseguem descobrir coisas erradas que não estão certas. Por isso Davi falava, tropeça e cai, porque quando é descoberto o erro, as pessoas logo caem. As pessoas caem porque Deus, ele faz que isso aconteça, porque Deus não quer que as pessoas andem errado na terra. Deus quer que as pessoas sigam os mandamentos dele e andem certo, fazendo o que é certo na terra. Davi, ele fala, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Davi, ele continuou confiando em Deus, mesmo que as pessoas queriam matar ele, mesmo que as pessoas estavam contra ele, estavam atacando ele de todos os lados. Por esse motivo ele falou, mesmo que um exército inteiro cercasse ele, porque mesmo que um exército inteiro cercasse ele, ele não teria medo de nada, porque a confiança dele estava em Deus. Ele estava confiando em Deus. Assim, hoje em toda a terra, você não precisa ter medo de nada. Você confia em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Mesmo que esteja pessoas te atacando, pessoas querendo fazer o mal contra você, te atacando de todos os lados, não tema, não tenha medo, porque a confiança tua não deve estar colocada em pessoas, em homens da terra. A tua confiança deve estar colocada em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. A tua confiança é melhor você colocar nas coisas que vêm do alto, que é melhor, porque as coisas do alto é eterna e a da terra é passageira. Davi continua falando, a Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso,
que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade. Davi pediu para Deus o que ele queria. O que Davi queria era viver na casa de Deus todos os dias da vida dele, até o fim da vida dele, até que chegasse o tempo que ele morresse, que Deus levasse ele. Ele queria viver na casa de Deus, que hoje representam templos na terra. Davi, ele falou que era a única coisa que ele queria, era viver na casa de Deus para se sentir maravilhado, para ele sentir a bondade de Deus na vida dele. Assim, hoje na terra, é melhor que as pessoas escolham viver com Deus na terra, em qualquer lugar, aonde você estiver da terra, que a sua escolha seja viver com Deus, seja em templos aonde você frequenta, ou mesmo que você não frequente, é melhor que você viva com Deus. Por mais longe que seja o lugar onde você está, que você não consiga frequentar um templo, viver com Deus é a escolha melhor que você pode fazer, é estar vivendo uma vida certa, cumprindo os mandamentos de Deus na terra, e viver com Deus é a melhor escolha para as pessoas enquanto estão na terra e para um dia elas poder ter a vida eterna com Deus. Continua falando a palavra: em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Davi, ele estava falando que ele pedia orientação para Deus em todas as coisas, que até em tempos difíceis Deus esconderia ele debaixo de um abrigo. Só que esse abrigo que Davi fala, que Deus esconderia ele debaixo, é a sombra do Onipotente. Ele estava se escondendo debaixo da sombra de Deus, ele estava em segurança porque Deus estava protegendo ele. Deus protege as pessoas na terra ainda hoje que confiam em seu nome, porque Deus, ele é a proteção para as pessoas na terra, e Deus guarda essas pessoas. Deus é a segurança das pessoas na terra. Deus é a rocha para as pessoas. Quem está fraco tem que segurar na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Deus. Tem que estar segurando em Deus para ficar firme na terra, para estar sempre sem ter medo das coisas que vêm acontecendo na terra, sem temer o que acontece na terra. Tem que estar segurando na rocha, porque quem está seguro na rocha, ele, por mais perigo que corra, mas ele está protegido por Deus. Continua falando a palavra: assim eu vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifício nos seus templos e cantarei louvores a Deus, o Senhor. Davi, ele estava falando que ele, com a proteção de Deus, ele vencia os inimigos que cercavam ele. Ele vencia porque quem estava ajudando ele era Deus. Ainda assim, hoje, em toda a terra, você pode vencer pessoas que vão contra você na terra, pessoas que procuram praticar o mal para você onde você estiver na terra, você pode vencer. Mas você pode vencer com Deus junto com você, pedindo ajuda para Deus para que você vença todo o mal. Porque há muitos na terra que procuram estar fazendo maldade com as outras pessoas. Mas para você vencer
você tem que estar confiando em Deus, que assim você vence todo o mal. Você vence, mas é junto com Deus, porque sozinho você não tem a força para vencer, mas com Deus você vence. Continua falando a palavra. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifício no seu templo. Davi falava que ele ia oferecer sacrifício no templo, ele ia cantar louvor a Deus, o Senhor. E continuou falando: o Senhor ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Davi falando para Deus que Deus ouvisse ele quando ele chamava a Deus, que Deus tivesse compaixão dele e que Deus respondesse às orações dele, assim como no passado. Deus respondia a Davi. Assim, hoje na terra, Deus responde você. Deus responde às suas orações, mas para isso tem que estar a sua confiança toda nele. Você tem que colocar sua confiança e esperança em Deus. Você tem que ser dependente de Deus na terra, para que ele responda às suas orações. Continua falando a palavra. Tem compaixão de mim? Responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei adorar, ó Senhor Deus. Não te esconda de mim. Deus chamou ele para que fosse adorar a Deus. E ele respondeu que ele iria adorar o Senhor, que Deus não se escondesse dele, que ele ia adorar a Deus no templo, ia cantar louvor ao Senhor, oferecendo sacrifícios de louvores a Deus. Assim hoje em toda a terra ainda, as pessoas podem oferecer sacrifícios a Deus em louvores, em orações, em jejum. Todas as pessoas na terra podem oferecer esse sacrifício para Deus, porque esse sacrifício, eles não custam muito para as pessoas na terra. Continua falando a palavra. Não fiqueis irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus meu, libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixe, não me abandone. Davi fez uma declaração para Deus, dizendo que Deus não ficasse irado com ele, que não rejeitasse ele, que ele era o servo de Deus. Ele fala para Deus que Deus era o libertador dele, que Deus é a ajuda dele. Ele fala, Deus, não me abandones. Por quê? Como Deus era a ajuda para Davi lá no passado, hoje ele é a ajuda para você, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Mas não deixe Deus ficar irado com você. Não deixe, porque as pessoas falam que Deus, ele é bom na terra e ele só faz as coisas boas para as pessoas. Deus, ele é bom na terra, só que Deus, ele pode se irar contra o homem na terra. Se o homem faz tudo que vai contra os mandamentos de Deus, fazendo tudo que não é bem visto ao olhar de Deus, Deus pode sim se irar com o homem na terra. A palavra continua falando. Deus é o meu libertador. Davi fala que Deus é libertador, porque Deus é Deus de libertação, como ele era no passado. Ainda hoje em toda a terra, ele é Deus de libertação. Davi continuava falando, tu tens sido a minha ajuda. Não deixe e não me abandones. Davi falou para ele que Deus jamais deixasse ele, que não abandonasse, porque Deus era a ajuda dele. Ainda assim, hoje na terra, como ele era no passado, a ajuda de Davi, o libertador, ele é hoje a sua ajuda onde você estiver, em qualquer lugar da terra. É ele que é o libertador. Ele liberta você de todo mal. Ele liberta você de vícios. Ele liberta você
de coisas que você não consegue se libertar sozinho, mas Deus, Ele liberta você, porque Ele é libertador. Ele liberta você de todo mal, Ele liberta você do mundo de pecado, mas para isso você tem que colocar sua confiança e esperança nele. E você tem que aceitar a palavra de Deus. Você tem que parar para ouvir a palavra de Deus, para que Ele liberte você de todo mal. A palavra, ela continua falando, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o que o Senhor cuidará de mim. Davi fala que ainda que o pai dele, a mãe dele abandonasse ele, Deus não abandona. Deus continuava cuidando dele. Assim hoje em toda a terra, ainda que todas as pessoas abandonem você, ainda que seu pai, que sua mãe te abandone, ainda que a sua família abandone você, não se preocupe, porque Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não abandona você em tempo nenhum na terra, porque Deus, Ele tem um amor grande por você. Mesmo que todas as pessoas te abandonem, Deus cuidará de você e Deus não te abandonará. Coloque a confiança tua toda em Deus e esperança em Deus. Porque Davi falou assim? Porque no passado tinha e tem hoje na terra ainda muito mais. Tem pais que abandonam os filhos, tem família que abandona os seus filhos, seus parentes na terra. Já tinha no passado, hoje tem muito mais na terra. Mas mesmo que você seja abandonado por todos na terra, seja abandonado por família, por amigos, saiba que Deus, Ele cuida de você e Ele não te abandona. Saiba também que Deus, Ele é o teu amigo fiel. Saiba que Deus está presente na sua vida em todos os momentos, em 24 horas do dia e da noite. Deus está com você em todos os momentos, mesmo que você esteja dormindo à noite e pense que Deus não está te vendo, Ele está te vendo, porque Deus, Ele vê você em todo tempo, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te liberta, Ele transforma a sua vida, mas para isso, confie em Deus. A palavra continua falando. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos. Davi falando novamente para Deus ensinar ele fazer a vontade de Deus e guiar ele pelo caminho certo e seguro, pois era muito os inimigos de Davi naquele tempo. Ainda hoje na terra tem as pessoas más, que procuram fazer maldade para as outras, que são consideradas inimigos das pessoas na terra. Mas as pessoas confiando em Deus e pedindo para Deus ensinar, fazer a vontade dele, ensinar a andar nos seus caminhos. Porque tem muitas pessoas hoje na terra que não sabem o que é fazer a vontade de Deus, não sabem qual é o caminho de Deus, não sabem, já ouviram falar em Deus, já ouviram muitas vezes, mas não pararam ainda para conhecer Deus de verdade, porque as pessoas, elas acham que estão muito ocupadas para parar e escutar a palavra de Deus, porque Deus quer que você ande, na verdade, fazendo a vontade dele, mas seguindo o caminho dele de verdade, porque muitos pensam que estão seguindo um caminho, achando que é verdadeiro, mas elas não entendem que esse caminho muitas vezes é falso, que elas pensam que estão no caminho certo e não estão no caminho certo, porque as pessoas, elas pensam que caminhos, qualquer caminho, é o caminho certo, porque as pessoas se acostumam
Se uma pessoa vai por aquele caminho, todas querem entrar no mesmo caminho, porque todas as pessoas da Terra, elas querem ser uma igual a outra. As pessoas querem estar sempre uma se parecendo com a outra, mas as pessoas não sabem que cada uma das pessoas tem um DNA próprio, que Deus criou cada pessoa uma diferente da outra, que pessoas não precisam ser uma igual a outra, porque pessoas não são robôs, pessoas não saíram de fábricas para ser todas iguais, porque se Deus quisesse que todas as pessoas fossem iguais, ele tinha deixado as pessoas todas iguais. Mas Deus não quer pessoas iguais, porque ele não fez robô, ele fez pessoas, seres humanos. Ele fez direto do barro, ele não quer pessoas iguais. Você não precisa estar se comparando com as outras pessoas, porque você não precisa ser igual a outra. Você não precisa ter o que a outra pessoa tem para você se sentir bem. Você não precisa vestir a mesma roupa que a outra para que você se sinta bem. Você é você. Você tem que se sentir bem na presença de Deus. Você não precisa ser igual a ninguém. Cada pessoa tem o seu próprio pensamento. Nenhuma pessoa pensa igual a outra na Terra. Você não precisa se comparar com ninguém na Terra, porque o único que precisa saber quem você é de verdade, esse é Deus. Mas ele já sabe, porque ele está vendo você em qualquer lugar onde você está na Terra, ele já está te vendo. Ele sabe tudo que você pensa. Ele sabe a palavra que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que sai do seu coração. Deus sabe tudo. Ele sabe o profundo e escondido. Ele vê você todos os dias, em todas as horas, aonde você estiver, na terra, seja na cidade ou seja nos campos. Deus está vendo você na terra. A palavra, ela continuou falando. Davi continuou falando. Eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Davi, ele estava certo que ainda, enquanto ele vivesse naquele tempo, que Deus ia mostrar a bondade para ele. Ele estava certo que ele ia ver a bondade de Deus ainda enquanto ele estava vivo na terra. E ele fala: confie no Senhor, tenha fé, coragem. Confia em Deus, o Senhor. Ainda hoje, em toda a terra, tem pessoas que não confiam muito em Deus, falam que confiam, mas confiam meio desconfiando. Não coloca toda a confiança que deveriam colocar em Deus. Mas como Davi falou que estava certo que ia ver a bondade de Deus nessa vida, você que coloque a sua confiança e esperança em Deus, que Deus mostrará para você a bondade dele ainda nesta vida, ainda enquanto você estiver vivendo na terra, Deus vai mostrar para você a bondade dele. Mas para isso você confie no Senhor, Deus Todo-Poderoso e Grandioso. Tenha fé, tenha coragem, tenha esperança. Confie em Deus, o Senhor. Confie em Deus, o Senhor, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, seja na cidade ou seja nos campos. Confie em nosso Deus Todo-Poderoso. Confie no nosso Deus grandioso, que está acima de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações da terra. Confie em Deus. Você que está desanimado em algum lugar da terra, coloque a sua confiança em Deus. Tenha coragem, tenha fé em Deus. Confie em Deus aonde você estiver na terra. Essa foi a palavra que o Espírito Santo deu para falar nesse dia de hoje.
Essa palavra veio direto do alto, veio direto pelo Espírito Santo de Deus. Deus queria que as pessoas ouvissem essa palavra na terra. Essa palavra veio direto do Espírito Santo de Deus. Vocês que ouviram essa palavra podem compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra verdadeira sobre Deus na terra, para as pessoas que precisam ouvir uma palavra verdadeira. Somente para essas vocês podem compartilhar. Só com as pessoas que querem ouvir a verdade.